Suprema Corte imparcial e independente é a espinha dorsal de qualquer democracia. O Brasil escolheu para representar e nortear o seu sistema judiciário a escultura de uma mulher com olhos vendados e uma espada apoiada sobre o colo. Espada em demonstração de coragem, força e rigor para aplicar as leis do país. A venda nos olhos representa a imparcialidade. A lei não deve enxergar sobrenomes, cargos ou posições de poder. A decisão tomada hoje pelo Supremo Tribunal caminha nessa direção. O ministro Flávio Dino, do STF, autorizou a abertura de um terceiro inquérito contra Fábio Luiz, filho do presidente da República, que o indicou para o cargo. É o que se espera de cada instância da Justiça. Investigar sem olhar a quem. Para quem não cometeu qualquer irregularidade, a investigação é a oportunidade de comprovar a sua inocência. Não é um ataque, é uma saída. A decisão também coloca à prova um dos principais discursos da ala mais radical da direita, o de que o Supremo atuaria ideologicamente ou em favor dos presidentes que indicaram seus ministros. A decisão de Dino se soma a duas outras autorizações de inquérito contra Fábio, assinadas pelo ministro André Mendonça, indicado ao STF pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. O que se observa é o rigor técnico da justiça. Uma justiça que tenta se reerguer após anos sendo atacada. O que se vê não é perseguição ou acobertamento, mas o funcionamento normal de uma corte que respeita a autonomia das instituições de investigação. Diante de indícios de irregularidades, o verdadeiro atentado à democracia seria impedir a apuração dos fatos. A cobrança por investigações rigorosas precisa ser a mesma, seja qual for o campo ideológico. Este é o exercício mais honesto de cidadania que se pode ter. À sombra da escultura, outro dia vítima de vândalos, a justiça hoje dá um sinal de que o tempo de para meus amigos tudo, para meus inimigos a lei, não deve ditar as decisões do Supremo Tribunal do Brasil. É sobre a decisão de Flávio Dino que hoje nós queremos saber a sua opinião. Para você, quando a justiça investiga autoridades e seus familiares, a democracia, opção A, fortalece, opção B, se enfraquece. Vote na nossa enquete. Você que está pelo YouTube já sabe, é só descer ali na caixinha de comentários que você já vai enxergar nossa enquete e aproveita e deixa o seu comentário também, que é muito importante a gente saber a sua opinião. Combinado? Quem está na TV também já sabe, é muito simples, você pode pegar o teu celular, entra aí no YouTube, põe lá, Rede TVT, você vai achar o nosso canal, que já tem mais de 1 milhão de inscritos, e você vai poder deixar comentários, participar das nossas enquetes, sugerir pauta. Bacana? Estamos aguardando vocês. Vamos para os destaques do dia. CNJ extingue aposentadoria compulsória como sanção disciplinar e abre caminho para a demissão definitiva de magistrados. Polícia Civil deflagra operação contra grupo que planejava atentados à bomba durante os debates eleitorais deste ano. TRE do Rio Grande do Sul determina que YouTube remova trechos de transmissão de Paulo Figueiredo por propaganda antecipada negativa. Ex-aliado afirma que Eduardo Bolsonaro guardava R$250 mil em cofre de gabinete na Câmara dos Deputados. Crimes da ditadura. Ex-sargento do Exército é condenado por tortura e estupro de militante em 1971. O TVT News, segunda edição, começa agora.
Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda. Esse é o TBT News, segunda edição, falando ao vivo dos nossos estúdios, diretamente aqui da Avenida Paulista, em São Paulo. A TBT se orgulha em ser a primeira e única emissora dos trabalhadores do Brasil, agora com alcance nacional. Nós somos uma concessão pública e uma TV de verdade, trazendo jornalismo com análise profunda, entrevistas exclusivas e sempre sob a perspectiva de quem realmente constrói o país, ou seja, você. E para nos assistir é muito fácil e totalmente gratuito. Se você tem antena parabólica digital, já pode sintonizar a TVT em altíssima qualidade de som e imagem pelo canal 555 em todo o Brasil. Na Grande São Paulo e região metropolitana, o nosso encontro pode ser também pela antena digital na TV aberta, canal 44.1. No ABC Paulista, você nos acompanha pela Claro TV, no canal 512. Na Bahia, a sintonia é pela TV Quirimurê. E se você está no Rio de Janeiro, em Santa Catarina ou no Rio Grande do Sul, assista pela TV Com. Além do nosso jornal, fique ligado na nossa programação completa, porque às 10h30 da manhã tem o TBT News, primeira edição, ao vivo, com a jornalista Thalita Galli, Laura Capriglione, Eduardo Castro e convidados especiais. Às 14h tem o Sem Censura, comandado pela Cissa Guimarães. E a nossa grade da semana está imperdível. Na terça, 21h, tem o Conversa Sem Curva com a minha apresentação. Na quinta, você confere o Juca Kfouri Entrevista. Sexta é dia de muito ritmo, o Samba na Gamboa. E no sábado, melhor do Cine Nacional no Cine TBT. E lembrando que já somos mais de 1 milhão no YouTube. Inscreva-se no canal YouTube Rede TVT para deixar seu comentário, participar das nossas enquetes, sugerir pautas e deixar o seu like. Para conferir tudo isso e a programação completa e notícias quentes do dia, acesse o nosso portal tvtnews.com.br, porque o Brasil do futuro acontece aqui. E a TVT é feita com e para você. Participe. 16h08. O ex-deputado cassado Eduardo Bolsonaro manteve R$250 mil dentro de um cofre em seu antigo gabinete na Câmara dos Deputados. A denúncia foi feita ao ICL Notícias por Alexandre Junqueira, conhecido como Carioca de Suzano, ex-aliado de Eduardo Bolsonaro. Junqueira informou que a maior parte do dinheiro foi usada para pagar um apartamento no Rio de Janeiro e que os valores guardados no cofre eram de um esquema de rachadinha. Junqueira contou que conheceu Eduardo Bolsonaro em 2017 e passou a gravar vídeos de apoio para a família. Trabalhou como motorista na campanha de 2018 e participou de eventos fechados da família Bolsonaro. Segundo o denunciante, Eduardo pediu ao deputado estadual Gil Diniz, o carteiro Reaça, que o nomeasse em seu gabinete na Assembleia Legislativa de São Paulo. Gil Diniz já tinha sido assessor de Eduardo na Câmara. Junqueira afirma que o dinheiro da rachadinha no gabinete de Eduardo era administrado por um assessor, agente administrativo da Polícia Federal. Em 2019, Junqueira acusou Gil Diniz de coagir funcionários da Alesp a devolver parte dos salários. Ele foi exonerado e levou o caso ao Ministério Público de São Paulo, mas o procedimento foi arquivado em setembro de 2020. A gente escapou, gente, de uma instabilidade jurídica, porque esses anos aí de 2020, 21, 22, 19, a coisa era assim que funcionava. Qualquer coisa, arquiva. A Polícia Federal deflagrou nessa terça-feira uma nova fase da Operação Sem Desconto, que investiga fraudes e desvios no INSS. Entre os alvos da operação está o advogado Willer Tomás, amigo do senador Flávio Bolsonaro. Em 2021, durante a CPI da Covid-19 no Senado, Flávio Bolsonaro se referiu ao advogado como amigo. Em 2025, os dois viajaram juntos para a Flórida em um jatinho executivo. Outros alvos da operação são parentes do senador Everton Rocha. Ao todo, a PF cumpre 18 mandados de busca e apreensão autorizados pelo Supremo Tribunal Federal.
Em nota, Willer Tomás negou que seja investigado e disse que foi alvo apenas por ter emprestado uma aeronave ao senador Everton. O advogado já tinha sido preso pela PF em 2017, durante as investigações da Operação Lava Jato envolvendo a JBS. Segundo a Polícia Federal, a nova fase avançou após a identificação de movimentações financeiras suspeitas e operações com dinheiro em espécie para ocultar recursos desviados. As diligências buscam apreender documentos e equipamentos eletrônicos para comprovar a destinação dos valores e a participação de cada um dos envolvidos. 16 horas e 11 minutos. Vamos trazer os comentários na tela, por favor? Já para a gente reunir esse nosso estúdio aqui com boas energias, com as mensagens de nossos internautas e as nossas internautas. Boa tarde, meu povo de luta e resistência, diz a Marini, como é que é? Marianina Impagliazzo, perdão. Beijo, Marianina, querida, obrigado por estar aqui com a gente, viu? Vamos em frente. Excelente terça-feira para vocês aí, viu, gente? Boa tarde, Dom Ernesto, equipe TVT News 2, convidados, convidadas, audiência progressista e o chat. Diz o Carlos Prats, sempre aqui com a gente. Obrigado, viu, querido? Abraço para você aí. Obrigado por nos prestigiar sempre. Vamos em frente, 16 horas e 12 minutos. Boa tarde. Falando de Portugal, Leiria, Vila Vieira, Aldeia Lameiro, assistindo o TVT. Parabéns pelo trabalho. Querida, um beijo. É uma queridona ou um queridão? Cídia Maria, perdão, Cídia, um beijo gigante para você, viu? Obrigado por estar aqui com a gente, nossa audiência lá na Europa. Beijo grande. Boa tarde, pessoas neste TVT, chat do bem. Questionar, perdão, o óbvio e a verdade seria um grande passo para a humanidade ideal, mas estamos longe de alcançar este ponto. A utopia cega, criam pessoas obsoletas, diz o Gilberto Paz. Abraço, Giba. Bem-vindo ao TVT News, segunda edição, querido. Boa tarde, Dom e comunidade. Deixar essa família ilesa e ver a imprensa tentando achar alguma coisa errada do Lulinha está ficando feio. A Globo vai querer chamar o Bonner de volta, diz o Edson Campione. Edson, muitíssimo obrigado pela tua mensagem. Se você me permite, só um comentário. O Fábio Luiz nunca teve o apelido de Lulinha. Ele sempre foi chamado de Fábio Luiz. Isso, na verdade, é um apelido pejorativo que essa imprensa, aí do canal do lado costuma fazer. Então era bom a gente chamar ele pelo nome dele mesmo, Fábio Luiz. Se você me permite, viu, Edson, fraternalmente, estou te dando esse toque. Valeu, querido. Obrigado por estar aqui com a gente. 16 horas e 13 minutos. Mais uma ou duas. Boa tarde, Dom Ernesto. Cremilda Nus. Cremilda, um beijo gigante para você. Já falei que eu tive uma sogra chamada Cremilda, né? Você conheceu ela, Batata, essa minha sogra? Acho que não, né? Não, acho que não. Vamos em frente. Um beijo, Cremilda, querida. A gente chamava ela de Dona Mil. 16 horas e 14. Boa tarde, Ernesto. Adorei seu programa. Na verdade, toda a programação do Instituto. Muito bem, Cristiane Amaral. Beijo, Cris. Seja sempre bem-vinda, viu? De segunda a sexta, 4 da tarde ao vivo, vamos até às 18 horas. E de manhã, como você gostou da programação toda, aqui da TV, de manhã às 10h30 tem a Thalita Gari com o TVT News, primeira edição. Combinado? Beijo grande. A gente volta já com mais interação aqui no nosso chat. Se você ainda não teve o seu comentário exibido aqui no telão, fica triste, não. Daqui a pouco a gente volta, quem sabe o seu vai estar sorteado aí, tá bom? Vai mandando aí. A Polícia Civil do Distrito Federal deflagrou nessa terça-feira a Operação Rede Interrompida. O objetivo é cumprir medidas cautelares contra 8 investigados suspeitos de integrar um grupo que discutia um atentado à bomba durante os debates eleitorais do segundo turno das eleições deste ano.
Os suspeitos têm entre 19 e 31 anos, estão espalhados por 5 estados e também são responsáveis por disseminar ódio contra mulheres. Um dos investigados é um seminarista vinculado a um mosteiro em Pernambuco. Segundo as investigações, ele participava ativamente das discussões sobre a estruturação nacional de uma rede extremista e teve o alojamento vistoriado por agentes. O grupo também debatia a invasão de prédios públicos, seleção de alvos, recrutamento interestadual e o compartilhamento de plantas e modelos tridimensionais de prédios na região central de Brasília, como o Palácio do Planalto. A investigação está sob a responsabilidade da Polícia Civil do Distrito Federal e conta com o apoio do Laboratório de Operações Cibernéticas do Ministério da Justiça. Bom, a gente já viu esse filme, né? Vocês se lembram daqueles caras que foram presos? Aliás, esses dias aí a Suprema Corte deu novamente a sentença, né? Ratificou a sentença de 6 anos de cadeia para aquele cidadão que foi preso tentando explodir o aeroporto internacional de Brasília. Vocês lembram daquele bolsonarista, né, que teve no Senado Federal, acharam imagens dele lá numa sessão? Estão lembrados disso? Não, a gente deu aqui no jornal esses dias. Né? Então vai começar de novo. Bom que a polícia está atenta a esses grupos extremistas. A democracia não suporta mais esse tipo de atentado. Né? Então, que se investigue direitinho e não vem com essa conversa, não, a gente não fez o ato, vocês estavam se organizando, é crime e ponto final. Fechou? A partir de hoje, você acompanha a série especial aqui na TVT, é do Brasil. A gente mostra como políticas públicas de Estado e ações voltadas ao bem-estar da sociedade podem transformar vidas e contribuir para a construção de um país mais justo. Começamos hoje falando sobre o Pix, que é realmente do Brasil. O sistema revolucionou as transações financeiras, facilitou o acesso ao dinheiro e reduziu barreiras para brasileiros que antes pagavam taxas ou enfrentavam dificuldades para movimentar recursos. Vamos conferir com a reportagem de Eric Braga. Desde 2020, é assim. Qual forma de pagamento? Vai ser no Pix, por favor. Fazer pagamentos pelo celular já é uma tarefa comum na vida dos brasileiros. O Pix nasceu para tornar as transferências mais rápidas, baratas e acessíveis, substituindo ferramentas como TED e DOC, transferências bancárias que geram custo ao consumidor. Com a popularização do sistema brasileiro, clientes e comerciantes já não conseguem imaginar um cenário sem ele. Não pode ficar mais sem um Pix. De verdade, hoje o Pix está em primeiro lugar. O banco cobra uma taxa também para estar mandando dinheiro para outro banco, para outra pessoa. E no Pix, se você deitado, sentado no sofá em casa assistindo um jogo, você faz o Pix tranquilo. O banco físico praticamente não existe, tem que andar muitos quilômetros para fazer o depósito. E a segurança, né? Eu não vou andar com dinheiro. Em poucos anos, o Pix conquistou mais de 170 milhões de usuários, movimentou trilhões na economia brasileira e superou o dinheiro em espécie, depósitos bancários, e foi justamente isso que chamou a atenção do governo americano. Em junho desse ano, os Estados Unidos divulgaram um relatório afirmando que o Pix cria práticas consideradas injustas para empresas norte-americanas de pagamentos. De acordo com o documento, o Pix prejudica gigantes como Visa e Mastercard porque oferece um serviço gratuito. O governo de Donald Trump usa esse argumento para justificar as tarifas de 25% sobre produtos brasileiros. Uma outra questão é como isso também ameaça o sistema financeiro internacional, né? Porque ameaça no sentido do próprio Trump, né? No sentido de que é um exemplo a ser seguido pelos outros países. O governo brasileiro reagiu e declarou que o Pix é um patrimônio nacional. O Pix ele é uma porta de entrada, foi uma porta de entrada para grande parte da população brasileira, e aí a gente está falando da população brasileira mais pobre, né? A população brasileira que foi, durante bastante tempo, distanciada do sistema financeiro. Então, foi uma porta, né, que se abriu para essa população, e estando dentro do sistema financeiro, outras portas são importantes, e, sobretudo, portas que possam dar crédito para essa população e crédito barato para essa população. Na prática, a disputa vai muito além de tecnologia. Mostra como uma inovação brasileira passou a desafiar interesses econômicos globais.
é do Brasil, de fato, não é mesmo? Vamos em frente. A partir de agora você vai acompanhar várias reportagens sobre isso é do Brasil e é do Brasil mesmo. É bom a gente saber, porque quando a gente fala de soberania, passa por defender, né, as coisas do Brasil, o povo brasileiro, a cultura brasileira, o patrimônio brasileiro, as instituições brasileiras. Né? Fique com a gente que você vai ver mais episódios como esse. O Conselho Nacional de Justiça aprovou por unanimidade nesta terça-feira uma mudança histórica no regime disciplinar da magistratura brasileira. O CNJ extinguiu a aposentadoria compulsória como punição administrativa máxima para juízes que cometerem infrações graves. Com a nova regulamentação, magistrados poderão ser afastados com proposta de perda do cargo, o que abre caminho para a demissão definitiva após decisão do Supremo. A decisão elimina a penalidade conhecida como punição-prêmio, que permitia que magistrados afastados continuassem recebendo salários. Mais detalhes você confere no site tvtnews.com.br ou apontando a câmera do seu celular para esse QR Code aqui na tela. Tá vendo aí? Ou você põe lá www.tvtnews.com.br ou você simplesmente abre o teu celular agora e mira nesse QR Code. Vamos direto para o nosso giro de notícias. Ainda não? Não tem problema. Deixa eu só fazer uma correção aqui, porque eu falei que a matéria que a gente mostrou, né, é do Brasil. Eu falei da reportagem do querido Eric Braga. Mas não se constrói uma matéria só com o repórter. Nós temos uma equipe. Então a gente pode falar desse menino bonitinho aqui. Pode mostrar aquele rapaz bonitinho ali, ó. O Alexandre Batata, não? É o cinegrafista que fez. Ainda não? Já, Batata. Pode soltar um pouquinho o ar. Aí, isso, tranquilo. A hora que vier, você segura a onda aí. Tá aí, ó. Mr. Batata. Aí, ó. Ele, o Eric Braga. Quem mais se envolveu nesse projeto aí, Batatinha? Quem mais se envolveu nesse projeto? Que ajudou a produzir? Na produção teve a Sônia da Arte, o pessoal aqui da redação. O pessoal da redação, a Daiane Ponte, porque assim, uma equipe completa. Eu gosto de dar nome aos bois, né? E sobretudo quando é trabalho. Né? O cara derrama o suor dele, vai lá, faz o negócio, a gente põe na televisão aqui, fica, né? Ah, não, olha que bonito, o apresentador, o repórter, né? E quem, né, pegou no batente também junto. Então, sintam-se todos homenageados pelo trabalho que fizeram. O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo mandou suspender a licitação que vai ampliar o programa Muralha Paulista, sistema do governo estadual que usa câmeras inteligentes e reconhecimento facial. A decisão foi tomada após o TCE receber denúncias sobre possíveis problemas nas regras da contratação, como a falta de detalhamento dos custos. Eu nunca vi isso, Batata. O cara faz uma licitação e não põe os valores. Exigências que podem limitar a concorrência e dúvidas sobre a proteção dos dados coletados. A medida não cancela o programa, mas impede o avanço da disputa até que o governo apresente explicações. A Secretaria da Segurança Pública terá 10 dias úteis para responder aos questionamentos do tribunal. Após analisar a resposta, o TCE decidirá se libera o processo, se exige mudanças no edital ou se mantém a suspensão. Meus caros, é isso, né? O melhor legado que um governo pode deixar em relação ao combate à corrupção é justamente órgãos de fiscalização e transparência para a sociedade, né? Então, esse daí é mais uma ferramenta, né, que a gente controla, né? Compras, licitações, etc. É muito dinheiro rodando por aí, gente, né? Vamos direto para o nosso giro de notícias com meu querido amigo Valério Campos. Roda aí.
para comentar algumas das notícias e curiosidades do nosso dia a dia, convido agora o nosso querido jornalista Valério Campos. Boa tarde, Mr. Valério. Esse é um pedaço do nosso jornal que eu mais gosto de apresentar, que é só papo bom. Como é que você vai, meu querido? Boa tarde. Boa tarde, Ernesto. Boa tarde a todos que nos prestigiam com a sua audiência. Vamos embora, vamos para mais uma jornada, né? Que nós estamos aqui para isso, né, Ernesto? É isso. Nós vamos começar falando bem do Neymar. Olha como a gente está bonzinho hoje. Ontem teve um leilão, porque o Neymar ele mantém um instituto que se chama Neymar Júnior, é o nome dele, né? E que atende a mais ou menos 3 mil crianças no Jardim Glória, que é um bairro em que ele passou parte da infância na Praia Grande, aqui no litoral paulista. Então ontem teve o leilão no shopping SP Market. E o combinado era o seguinte: tinha uma área reservada para os convidados, todo mundo muito bem trajado, né? Trajes de gala, um evento assim de luxo, né? E tinha uma área reservada nesse shopping SP Market. Então os convidados foram chamados para o evento 7 horas da noite. Chegaram, imagino que a maioria chegou assim pontualmente, mas acontece que só abriram as portas do reservado para esse evento às 8, quer dizer, o pessoal ficou 1 hora ali, e aí começou o que a gente brincou aí de perrengue chique, né? Porque não tinha banheiro ali. Então quem estava no shopping ficou vendo aquele desfile de gente bonita, né? Enfim, para lá e para cá, porque era preciso, eventualmente, usar o banheiro do shopping. Tinha uma galera bastante conhecida, tinha Hortência, tinha Denilson, Kaká, Roberto Carlos, os craques da seleção, tinha a Ana Castela, enfim, esse era o público. Muito bem, superado esse primeiro incidente, abre o lugar e vai todo mundo lá para dentro, e a imprensa vai para cima de quem? Vai assim, atrás de conversa com quem? Com o senhor Neymar pai, né? E o pai do Neymar resolveu aproveitar ali a oportunidade. Era um evento beneficente, era para arrecadar dinheiro, era festa e tal, mas ele não quis saber muito não. Ele já saiu dizendo o seguinte: primeiro, não é verdade que o filho dele tenha se aposentado da seleção. Repórteres questionaram, mas ele mesmo disse, ao que o Neymar pai respondeu, ele acha que terminou, mas pode ser que não tenha terminado. Bom, enfim, aí na sequência alguém perguntou, e a renovação com o Santos, como é que tá? E o Neymar pai mandou assim, na lata, né? Olha, tá difícil, porque o Santos deve pra gente 90 milhões de reais. Então, enquanto não pagar, a renovação fica travada, né? Bom, talvez até prevendo alguma coisa nesse sentido, o Santos não mandou representante. Os jogadores estavam em Belém, onde o Santos joga logo mais, decide com o Remo a vaga nas quartas de final da Copa do Brasil. E o Neymar foi para lá hoje de manhã, mas ontem não tinha ninguém do Santos lá. Não sei se eles imaginavam que poderia haver alguma deselegância, assim como houve, né? Bom, para encerrar esse assunto, o que mais chamou a atenção no evento, não foi o pai do Neymar, não foram as celebridades, não, foi o relógio que o Neymar Júnior usava. O relógio de 2 milhões de reais. Você tem um reloginho desses, Ernesto? Meu relógio, acho que eu paguei 180. Eu tenho um aqui também, que é mais ou menos nessa faixa aí. O Neymar Rapaz, sempre isso causando, é um mundo né? à parte, isso é um mundo à parte, né? É uma loucura. Eu fico imaginando, aí teve uma história, não sei se foi nesse episódio aí, Valério, você me corrige se eu estiver errado, mas teve uma história que aí, mas o cara não vai se apresentar, ele falou, não, a gente tem um jato particular e se precisar, ou seja, né? E aí, eu falo uma coisa, rapaz, você pode, né, sair lá da tua... né, do teu bairro, tal, como eles saíram, porque era tudo pobre, era tudo igual a gente. Né? Talvez até, né, mais pobre ainda. Eu conheço bem a história desse povo aí. Ele é ex-jogador de futebol também, o pai dele, né? Enfim. E você pode sair daquele lugar, mas o lugar não sai de você. Né?
E sobretudo quando essas pessoas, né, como o pai dele e a criação que o Neymar teve, né, que é uma coisa completamente fora da realidade, não só, né, nossa, mas mesmo de quem tem muito dinheiro, não faz essas extravagâncias e nem cobra uma dívida de um clube que projetou o Neymar, que é muito maior que o Neymar, um clube que teve o maior de todos, o Pelé, né? Teve Clodoaldo, teve Lima, né? O próprio Neymar, que foi um grande jogador, já não é mais, os meninos da Vila, né? João Paulo, Chulapa, Gilberto Costa, Gilberto Sorriso, Juari, é tudo gente de um valor para o futebol, muitos para o futebol mundial, imensurável. Né? E aí vê o pai do Neymar falando, não, porque o que está atrapalhando é que eles devem 90 milhões para a gente. Cara, é uma loucura, viu? O boteco que ele frequentava lá em Santos, sabe? Aqueles botecos bem de quinta categoria, parece que ele continua se portando como ele se portava lá, sem nenhuma educação. É o que chama atenção, né? É a falta de habilidade da pessoa. Não era o lugar, não era a hora, era outra coisa. Enfim, misturou tudo e ficou esquisito. Mas tudo bem. Falar sobre a importância, só para finalizar aqui, por Valério, favor. se você me permite, o que era importante mesmo, eles não falaram. Né? Não falaram. Que é a questão do evento. Ou seja, isso me cheira mais um lugar de exposição e falar, olha como nós somos bacana. Né? Exatamente. Que eles atendem, eles fazem um trabalho legal, eles atendem mais de 2.000 crianças. Sim. Era isso, né? Era esse o tema, era esse. Mas virou outra coisa. Virou desfile de moda, virou cobrança, enfim, virou outra coisa. Ernesto, agora se você me permite, muito. Agora nós vamos para o nosso momento Jack Palance. Porque, como você sabe, talvez grande parte da nossa plateia esteja por dentro desse assunto, o cinema americano, ele já produziu e produz o tempo todo grandes artistas, grandes atores, atrizes e tal, mas também produziu grandes canastrões, e até hoje ele entrega aí alguns. Por exemplo, Jack Palance, assim como Ronald Reagan, para quem não lembra, ele, antes de ser presidente, foi ator, péssimo ator, mas foi ator e tal. Jack Palance também é um canastrão de marca maior. Para quem é um pouco, assim, ele é um ator dos anos, sei lá, 60, 70, mas nos anos 90 até 2000, digamos, ele estava ainda em evidência com um quadro chamado Acredite Se Puder. Aliás, é isso, né? Acredite Se Puder. Perfeito. E agora nós vamos para o nosso momento Acredite Se Puder. Que nós vamos contar a história da Ilha Barillon. Provavelmente pouca gente conhece, já ouviu falar da Ilha Barillon, porque ela é muito longe daqui. Ela faz parte do arquipélago das Ilhas Príncipe Eduardo, que também não é da nossa vida normal, né? Isso tudo fica no sul do Oceano Índico, entre África do Sul e Antártida. Muito bem. Ilha Barillon era um santuário natural de aves marinhas. Durante milhares de anos, elas foram as donas de lá, não tinha mamífero terrestre, não tinha predador, não tinha ninguém para incomodar. Até que em 1949, houve uma infestação de ratos. Os ratos tomaram conta da ilha, começaram a atrapalhar até o serviço de uma estação meteorológica que tem lá. E aí o pessoal da administração teve uma ideia que pareceu muito boa. Vamos trazer gatos, vamos atacar essa infestação. Levaram 5 gatos para lá. Bom, em primeiro lugar, os gatos chegaram e começaram a praticar 2 atividades. A primeira foi a multiplicação, começaram a reproduzir bastante. E a segunda foi a descoberta de que era mais fácil caçar aves marinhas que faziam ninhos no solo. Era mais fácil que caçar rato, dava menos trabalho. Chegou um ponto que eram 2.000 gatos. E eles chegaram a matar 450 mil aves por ano. Olha o tamanho do negócio. Aí chegou 1977, alguém teve outra ideia brilhante. Vamos acabar com os gatos. Os gatos estão liquidando aqui com a fauna, vamos tirar os gatos.
Então eles ficaram até 91 se livrando, matando mesmo os gatos. Acabaram com a população felina da ilha. Tudo certo mais ou menos, porque depois os ratos voltaram com tudo e eles chegaram a colocar em risco, das 29 espécies de aves lá da ilha, tem 19 que eles praticamente liquidaram. Eles atacavam ovos, filhotes e até aves adultas. Então, os ratos se incomodavam, levaram os gatos para acabar com eles, os gatos acabaram com eles, aí os gatos foram eliminados, os ratos voltaram. Resumindo, agora, 60, 70 anos depois, o governo está empenhado, né, voltou ao início, vamos acabar com os ratos. Então o governo vai usar helicópteros para distribuir iscas envenenadas na ilha. Começa no ano que vem o projeto, a ideia é que até o inverno de 2028, eles tenham acabado com os ratos. Agora, o custo não é barato não, Ernesto. Eles vão investir nisso 130 milhões de reais. Olha a sucessão, isso aí parece Trapalhões, né? Parece Didi Mocó. Olha a sucessão de confusões que eles armaram lá. Ô, Valério, eu tava pensando aqui, não é melhor entregar a ilha para os ratos, não, gente? Né? Já deixa os ratos... Né? Ô, Valério, eu vou contar uma história rápida aqui, porque eu não posso perder essa oportunidade, porque essa história é muito boa. Teve um prefeito da cidade de Diadema que se chamava José Augusto. Ele era até um cara, assim, ele foi o primeiro secretário municipal de saúde lá de Diadema, na primeira gestão do PT em Diadema, com o prefeito Gilson Menezes, que era um operário, tal, um excelente prefeito. O José Augusto, ele acabou virando prefeito pelo PT. Depois ele arrumou uma confusão, porque ele não queria sair mais, né? Naquela época não tinha reeleição, enfim. E ele acabou se atucanando, virou meio tucano. Né? E começou a andar lá com o PSDB, o povo do PSDB. Quando o Serra virou prefeito de São Paulo, o Serra levou o José Augusto para ser subprefeito, se não me engano, da Capela do Socorro. E aí um dia o Serra está fazendo uma visita com vários outros subprefeitos e etc. E o Zé Augusto junto lá. E aí a reportagem da Globo estava lá fazendo umas entrevistas ao vivo para o SPTV, acho que segunda edição ou primeira. Isso está na internet, é demais, cara. Bom, e aí o Zé Augusto foi dar uma entrevista. O repórter chegou para ele e falou, olha, nós estamos com muita manifestação de ratos e etc, tal. E era a região dele, escolheram ele para falar. E aí a proposta dele, isso não é brincadeira, viu, gente? Você que está nos assistindo, você pode pegar o YouTube aí depois e procurar. A proposta dele foi criar jiboias, porque as jiboias, que cada morador tivesse uma jiboia para comer, né, matar os ratos. Parecia, hoje a gente falando assim, parece uma coisa bem absurda, porque o apelido do Zé Augusto em Diadema era Zé Preá, porque ele também teve uma ideia lá atrás. Só que aí, como ele estava dentro ali do ambiente de pessoas sérias, tal, o pessoal falou, pô, você tá maluco? Pô, o povo vai comer carne de preá, né? Mas essa da jiboia, rapaz, e aí aparece ao fundo o Serra estava ouvindo a entrevista meio assim, né? Tô conversando, mas com o ouvido lá. O Serra, isso acho que foi o primeiro meme que eu presenciei da política, um meme com força. Quem tiver, né, curiosidade, depois procura lá. Que é José Augusto propõe, né, o subprefeito da Capela do Socorro propõe uso de jiboia para combater os ratos, etc. Me lembrou um pouco essa ilha aí. Né? Aproveitar e mandar um abraço para o Zé Augusto, se ele estiver assistindo. Eu sei que ele não vai gostar muito que eu contei a história, mas eu não guardo dinheiro, eu não vou guardar fofoca também. Né? Não, vamos em frente. Você pode até estar dando uma boa ideia para ele, quem sabe ele entra em contato com o pessoal lá da Ilha Marion, né? Já faz um bem bolado. E eu antes de encerrar, né, eu queria te comentar o seguinte, é muito bom que você tenha trazido esse fato para juntar com o que a gente falar, por quê? Porque esse quadro aqui se chama Giro da Notícia. É tudo notícia isso aqui, não é conversinha mole nossa, não. Tudo aqui está nas agências, está no site de notícias, qualquer um pode ir lá consultar para ver que a gente aqui só fala a verdade aqui, Ernesto.
Valeu. Abraço, meu querido Valério. Adorei Obrigado. mais uma vez, meu irmão. Até já ou até amanhã. Abraço forte, Até amanhã. querido. Abraço a todos. Bom, depois dessa a gente vai ter que ir pro intervalo, né? A gente volta já com o nosso quadro Isso é Urgente. Sai daí não, a gente tá de volta já. Este é o TVT News, segunda edição, no ar, de segunda a sexta, 4 da tarde, ao vivo. São Paulo amanheceu com greve por tempo indeterminado nas linhas 11 Coral, 12 Safira e 13 Jade da CPTM. Metroviários denunciam impasse nas negociações entre o Sindicato dos Ferroviários e o governo Tarcísio de Freitas. A categoria cobra garantias de emprego para cerca de 4.700 trabalhadores e trabalhadoras após a privatização das linhas para a concessionária Trivia Trens e aponta as falhas registradas desde o início da nova operação como um dos principais motivos da paralisação. São afetados mais de 700 mil passageiros. A situação no momento é a seguinte: a operação é parcial na linha 11 Coral, trens circulam entre Palmeiras, Barra Funda e Guaianazes. E o trecho das demais estações é feito por 58 ônibus do Paese. Na linha 12 Safira, trens circulam entre Brás e Engenheiro Goulart. E o trecho das demais estações é feito por 60 ônibus do Paese. A linha 13 Jade está totalmente paralisada e o trecho é feito por 10 ônibus do Paese. A direção da CPTM está acusando os funcionários em greve de não cumprir a decisão judicial, que estabelece ao menos 80% do efetivo nos horários de pico dos trens. Os trabalhadores voltam a se reunir em assembleia no fim da tarde para decidir se mantêm ou suspendem a paralisação. Para reduzir os impactos da greve no trânsito, o rodízio de veículos está suspenso nessa terça-feira. Para a gente analisar os desafios do Estado de São Paulo, inclusive esse da mobilidade, chegou a hora do quadro Isso é Urgente. Roda a vinheta, por favor. Tenho a satisfação de receber em nosso estúdio o ex-deputado estadual, mestre em Ciências Políticas pela PUC e candidato a ocupar novamente uma cadeira na Assembleia Legislativa de São Paulo. Simão Pedro, seja muito bem-vindo ao TVT News, segunda edição, meu querido. Tudo bem? Tudo bem. Obrigado pela oportunidade. Quando estou vindo para cá, já começo a ficar feliz, alegre, poder conversar com os telespectadores da TVT. E parabéns pelo programa, pelo dinamismo e pelos temas que você traz aqui todos os dias, do Ernesto. Muitíssimo obrigado, a gente que agradece. Eu preciso confessar uma coisa para vocês, que o Simão, na pandemia, né, a gente estava todo mundo trancado, né, assistindo aqueles horrores do governo Bolsonaro, e aí juntou eu, Simão, Gustavo Novo, a Vânia Abreu, cantora, o Adriano Diogo, o Paulo Teixeira. A gente juntou uma turma e a gente fazia 3 horas de transmissão ao vivo todas as manhãs. O avesso, né? O avesso, muito bem. Aliás, Aquilo quero te agradecer por isso também. Me obrigava a estar bem afiado ali com as notícias, com as análises, né? Para corresponder aos internautas que entravam ali ávidos por entender a realidade, o que estava acontecendo. E também repassar para a gente o sentimento, as angústias, né? Foi um período de muito aprendizado ali para mim, viu? Para nós todos, né? Para nós todos, contar com você e esses outros companheiros e companheiras que eu falei aqui, foi um privilégio para a gente. Na época, aí depois, né, o mundo girou. Foi eleito deputado estadual em 2022, o Paulo Teixeira eleito deputado federal, ministro, né, do governo Lula. O Lula retoma os seus direitos, né? É uma história, né? Você vem para a TV? Eu venho para a TVT. TVT muda, né? O Gustavo vem aqui comigo. Para o centro de São Paulo, que coisa bacana. Muito bem. Simão, estamos avançando. A gente continua com os desafios hoje, são outros desafios. Eu queria que você falasse um pouco sobre essa questão aqui de São Paulo. Vamos começar com a questão da greve? Sim, porque
é um tema que está incomodando já há algumas semanas o povo paulista, não vou dizer nem o paulistano, porque a CPTM atende o Alto Tietê, atende as regiões de Osasco, atende a região do ABC, Jundiaí, né? Sim. Então, você sabe, Dom Ernesto, que essa empresa que tem... CPTM é uma empresa de 50 anos, ela foi formada a partir da antiga FEPASA, depois Rede Ferroviária Federal, né? Até o início dos anos 2000, principalmente essas linhas que iam aqui para o Alto Tietê, por São Miguel Paulista, Ermelino, saindo do Brás, eu considero que era aquela linha pior que tinha, né? Porque a outra que vai por Itaquera, vai até Mogi, passando por Guaianazes, Ferraz de Vasconcelos, ela já tinha ganhado uma melhoria com os trens espanhóis que o Estado comprou na época do Mário Covas. Então ali foi feita uma remodelação, túneis ali por dentro de Itaquera, então ganhou velocidade e melhorou. De lá para cá nós lutamos muito, eu em particular usei muito dos meus mandatos para lutar pela modernização daquela linha, né? Novas estações como a da USP, Jardim Romano, Jardim Helena, novos trens. E outra coisa, os trens andavam de porta aberta, quebravam, atrasavam, então era um transtorno para o povo daquela região. Estou falando de 1 milhão, de 700 a 1 milhão por dia que usa essas linhas, só na Zona Leste ali, né? E agora com aquela que vai para o aeroporto. Então, assim, melhorou muito, foi muito investimentos que nós fizemos. E aí vem o Dória e resolve começar a privatizar, né? Então, entregou para a iniciativa privada as linhas 8 e 9. Eu já vim aqui nesse programa para falar dos absurdos que ocorreram e que vêm ocorrendo ainda. Porque eu vou te explicar o que acontece. E agora o Tarcísio inventa de entregar à iniciativa privada a gestão de 3 linhas que vinham sendo muito bem tocadas pela CPTM, né? Ávido para entregar para a iniciativa privada lucrar em cima daquilo que é um bem público, né? Bom, fez isso com a Sabesp, os anteriores fizeram com a Eletropaulo, com a Enel, e o povo de São Paulo já está percebendo que aquela falácia de que o que é público é pior do que é o privado, é melhor entregar para o privado que vai melhorar. Essa cantilena vem sendo tocada há vários anos e o povo está percebendo que é ao contrário, né? Sim. Só tem piorado, só tem criado transtorno, prejuízo e aumento do custo desse serviço para a população. Sim. No caso um detalhezinho que eu queria... a gente percebe uma mudança agora nessa estratégia, porque antes eles sucateavam de um jeito que a população falava, não, é melhor entregar. Agora, eles perderam, né, o constrangimento. Investe bastante, a infraestrutura toda montada, construída, a entrega para a iniciativa privada por 30 anos para explorar e comercializar as passagens, as tarifas. Desculpa cortar teu raciocínio. Não, imagina, foi muito bem, muito bom esse seu recorte, seu parêntese, para mostrar que de fato tem uma mudança, né? Antes deixavam sucatear para dizer, olha, não tem mais jeito, é melhor privatizar. Agora... vamos dar um exemplo, a Sabesp, tinha razão de vender a Sabesp? 320 municípios atendidos, uma infraestrutura montada, um serviço que tinha problema aqui e ali, claro, né? Secas, depois chuvas em excesso, então sempre tem. Mas o serviço era bem prestado e você tinha uma reclamação ou outra, mas a empresa atendia rapidamente. Vou dar um exemplo, e lucro, Ernesto. Né? Dá um exemplo, eu quando deputado, se dava um problema num bairro, numa cidade, eu pegava o telefone e ligava para o gerente, ele prontamente atendia. Depois que privatizou a Sabesp, você não consegue falar com ninguém, você tem que mandar um e-mail, né? Então, assim, eles não querem nem saber, né? Então, aquela linha, se paga, tem, se não paga, não tem. Mas... mesmo pagando, os serviços estão muito piores. Água suja chega na torneira, bairros que ficam 8 dias sem receber água, né? Então, corte da pressão e que gera transtorno. Muita gente fica à noite sem água, né? Muitos bairros. Então, assim, um absurdo. No caso dessas 3 linhas, não tinha o menor sentido privatizar, né? Mas entregaram para a iniciativa privada, vamos lá, né? Essa empresa que entrou, ela teve 1 ano para fazer a adaptação, usando inclusive o conhecimento técnico dos funcionários, dos engenheiros da CPTM,
para, a partir desses dias atrás, assumir definitivamente o controle e a negocião, operação. Né? Um baita negócio para eles. Sim, porque os funcionários ali, 30 anos de experiência, 25 anos, né? Gente séria, que é um funcionário concursado, que tem uma responsabilidade com a carreira dele, com o emprego dele, né? Com a prestação. Então, o sentimento de que estou prestando um serviço para a população e preciso prestar bem. Resultado, uma semana de caos. O que faz o governo Tarcísio? Pede para a CPTM assumir por mais 3 meses. Na política não existe coincidência, né? É justamente o período eleitoral, para não ter mais esses problemas. Então, daqui 3 meses, passou a eleição, que volte-se os problemas na cabeça dele. E aí, eleição já, né? O resultado já está dado. E assim, uma vergonha. Por isso que os funcionários... Olha, Dom Ernesto, 4.500 funcionários dessa parte aí da CPTM. Só sobrou uma linha agora, que não é privatizada, que é a linha que vai para o ABC, a região que você vive, né? Então, onde você vai colocar 4 mil? Então, os funcionários estão se sentindo pressionados para pedir demissão, não tem um plano, é uma demora, uma angústia. Podem ser absorvidos pelo metrô, poderiam ser absorvidos por outras empresas, mas aonde, né? Então, o Estado não dá nenhuma resposta, meio que vai deixando ali eles tomarem decisões. Então, eu acho que é justa essa decisão de chamar a atenção da população. Infelizmente, criando mais transtorno. Mas a tendência nossa é querer responsabilizar os funcionários, o sindicato, a fazer greve. Não dá para fazer greve nesse serviço. Mas tem um cara aí que é o responsável, que chama Tarcísio de Freitas. Outro dia até critiquei a grande mídia, porque faziam 3 dias que falavam do incêndio no trem, o povo tendo que sair nos trilhos, paralisação, atraso, mas não se falava CPTM, o presidente da CPTM, a empresa, mas não se falava no personagem oculto, né? Tarcísio de Freitas. Depois ele entra para dar notícia, pedir para a CPTM voltar por mais 3 meses. Um absurdo. Nós precisamos reverter essa situação, como reestatizando, porque retomando o controle para a CPTM, mas de imediato é dar uma solução para esses funcionários, 4.500 pais de famílias que têm sua vida, seu futuro, né? Que construam uma carreira ali, que investiram tudo ali, tem conhecimento técnico, né? É um absurdo esse tipo de desprezo a esses trabalhadores. Ernesto, só para terminar mesmo a minha intervenção aqui, eu tenho um amigo, conheci ele era funcionário aqui do metrô, depois ele foi trabalhar cuidar da iluminação pública lá do Rio de Janeiro, e eu o conheci num evento internacional sobre iluminação pública. Eu era o secretário aqui em São Paulo, cuidava do Ilume e tal. E, bom, ele foi fazer um doutorado lá em Portugal e ele estudou justamente os sistemas metroferroviários do mundo inteiro. Ele estudou mais ou menos 120 empresas no mundo todo, na China, no Canadá, nos Estados Unidos, no Brasil, na Europa, né? E o que ele descobriu? Descobriu que a grande maioria dessas empresas são estatais, tem controle público. Algumas com controle público, porque são empresas de capital aberto, e outras são estatais. Todas elas primam pelo investimento no capital humano, ou seja, no conhecimento técnico, na formação dos funcionários, né? Para fazer aqueles funcionários que detectam que se tem um problema, investe muito em manutenção preventiva, e por isso funcionam bem. Aqui no Brasil, esses governos neoliberais, como os tucanos, do Dória principalmente para cá, e esse Tarcísio, é o contrário, né? É desprezar o capital humano, desprezar o conhecimento técnico, o que é um absurdo, né? Por isso que pouquíssimo inteligente, né? Para baratear o custo, para ter mais lucro, né? Contratam empresas terceirizadas, gente com treinamento superficial, e aí dá o que dá, né? Joga na mão dessas pessoas. Eu conversei com alguns funcionários da CPTM para entender, escuta, aquele incêndio que tivemos ali num dos vagões, o Tarcísio está jogando assim que pode ter sido sabotagem e tal, né?
Mas eles me explicaram, Simão, é mais ou menos assim. Ele falou, você lembra quando você aprendeu a dirigir? Eu falei, sim. Você não dava aquele solavanco, aquelas brecadas, né? No seu carro? Eu falei, sim, porque até a gente pegar as manhas de dirigir, né? Ele falou, é mais ou menos assim. Se você dá umas brecadas bruscas no trem, pode dar um curto-circuito. Provavelmente foi isso que aconteceu, né? Então, normalmente eles já querem acusar o sindicato, querem acusar os trabalhadores daquilo que é responsabilidade única e exclusivamente deles, né? Então, um absurdo. Espero que cada vez mais a população, como a gente está vendo crescer, né, a opinião que é contra a privatização do metrô, da CPTM, porque está sentindo na pele os transtornos, as tarifas altas, precarização do serviço. Então, espero que a gente consiga reverter no próximo governo, que eu espero que não seja o do Tarcísio, e a gente retomar a qualidade e, quem sabe, até a gratuidade do transporte público nas grandes cidades, como aqui em São Paulo, né? Muito bem. Simão, você é candidato a deputado estadual aqui por São Paulo. Você falou do Fernando Haddad, que é candidato ao governo do estado. A minha pergunta é, qual é a proposta, né, do governador, do candidato ao governo do estado, Fernando Haddad, e do Partido dos Trabalhadores, do qual o senhor faz parte, em relação à mobilidade urbana e, pontualmente, essa questão também das privatizações? Você já adiantou aqui que a ideia também é tentar, né, trazer o controle novamente para o estado, né? Olha, a primeira coisa, assim, eu trabalhei com o Fernando Haddad 4 anos aqui como secretário em São Paulo, uma pessoa corretíssima, uma pessoa cuidadosa, zelosa, focada, né, na melhoria dos serviços, né, com uma sensibilidade social grande. Vou te dar um exemplo. Quando eu comecei a colocar iluminação de LED em São Paulo, a primeira avenida que eu coloquei LED, assim, até porque ia ter Copa do Mundo, foi a 23 de maio aqui, né? Depois a Marginal Pinheiros, que era uma coisa linda, né? A mudança. Aí um dia eu mostrei para ele e tal, ele falou, Simão, que bacana, muito legal, parabéns, mas olha, coloque na periferia para começar. Como é que é a questão da violência lá em Heliópolis, Paraisópolis, nesses distritos mais periféricos? Ele falou, ali é que nós precisamos colocar. Ali que a mulher sofre violência, ali que o estudante que chega tarde, às vezes, você sabe que um bairro, uma rua mal iluminada, uma praça, é estratégico para os bandidos assaltar, coisa assim, né? Então, ele tem essa sensibilidade. Mesma coisa as praças Wi-Fi, né? A gente começou a implantar em São Paulo e ele falou, mas eu quero lá na periferia, eu quero lá na Tiradentes, eu quero lá na Brasilândia, né? Então, a Haddad está cuidando muito bem, vai anunciar agora, no início aí da campanha, que começa dia 16, o seu plano de governo para o estado de São Paulo. Nós estamos, evidentemente, dando destaque para alguns temas que para a população é muito mais sensível, como a segurança pública, né? Então, quebrar esse paradigma de que a esquerda não gosta ou negligencia o tema da segurança pública. Ao contrário, é só ver o que o Lula tem feito com a Polícia Federal para combater e asfixiar as finanças do crime organizado, né? Então, a Haddad vai mostrar que o nosso plano é integrar a polícia, investir na inteligência policial, ir na raiz dos criminosos, que é as operações financeiras, lavagem de dinheiro que eles fazem. Serviço de inteligência, né? Integrar com a Polícia Federal, recuperar o salário, né? Então, nós vamos ter assim, boas propostas. Eu já estou adiantando algumas aqui, mas o Haddad vai detalhar. Eu quero depois Até porque ver ele já tem falado isso em vários lugares na internet. Né? Eu vi uma declaração dele que eu achei muito interessante, que ele disse que quer ser o governador da segurança pública, né? Porque a gente está aqui todos os dias, né, o jornal ao vivo, né? E a gente fica o tempo todo trazendo notícias assim de abusos policiais, aquelas coisas mais né, chocantes e que vem acontecendo. E funcionários públicos, assim, você precisa trazê-los para prestar um bom serviço, combater aqueles que fazem mau uso do cargo, né? Então a gente tem muito disso na polícia. Agir dentro da legalidade, mas valorizar a carreira. Hoje um policial, eu tenho um amigo que é tenente, quase 30 anos de PM. Ele me mostrou outro dia o lerite dele, R$8.000. Então, o que o cara faz? Ele é obrigado a fazer bico, a ficar
se inscrevendo nessa operação delegado, o cara se estressa, não descansa, né? Então, um funcionário dessa importância tem que ser... muitos desses policiais que a gente anuncia aqui, também fazem parte do grupo de vítimas, né? De uma gestão A gente tem desastrosa. que tratar como um funcionário público, exigir que ele haja dentro do estatuto, dentro da legalidade, punir aqueles que né? E ter uma polícia democrática que aborde corretamente se tem um criminoso aqui, em Alphaville, lá na periferia. Não pode ter aquilo que um coronel, comandante da PM, certa vez disse, que a abordagem de um cidadão lá na periferia de São Miguel Paulista tem que ser diferente da abordagem que eles fazem aqui em Pinheiros. Né? Não tem sentido isso. Então, para fazer de fato segurança, combatendo o crime e indo para cima dessas organizações que estão criando tantos problemas para a gente. Mas assim, nesse caso da Sabesp, nesse caso eu, por exemplo, do Haddad, eu falo, vou reestatizar, vou fazer de tudo para trazer de volta o controle público, comprar as ações. No caso da Sabesp é até possível. Precisamos melhorar as finanças, evidentemente. Então, um problema aqui no Estado, Ernesto, que o PIB paulista cresceu ano passado 0,5%, enquanto no Brasil foi 2,3%. Então, 2,3% Brasil e São Paulo, que é o estado mais rico, 0,5%. Mas você fala, poxa, mas não está tendo, retomou as obras do Rodoanel, não está tendo obras do metrô, linha 3, está chegando ali na Penha, foi anunciado agora Capão Redondo até o Jardim Ângela, o trem que vai para Jundiaí, Campinas, túnel de Santos, Guarujá, dinheiro do governo federal. Se não fosse o BNDES financiar essas obras, nós nem teríamos isso aqui em São Paulo. Né? E o que ele faz, que tem de investimentos, é assim, vamos ser sinceros, né? O povo está muito assustado com esse negócio de enfiar pedágio em tudo quanto é rodovia por aí, né? Os pedágios mais caros do Brasil, quem sabe do mundo, aqui no estado de São Paulo. Mas as rodovias são boas. Mas as rodovias federais, eu ando muito, por exemplo, eu vou muito para o Vale do Ribeira, pego muito a BR-116. Melhorou muito com a concessão, só que você paga daqui a Registro, quase 200 quilômetros, paga R$10 para ir, R$10 para voltar. Agora, para você ir para a Baixada Santista, 40,30 centavos para voltar. Muito menor. Né? Você vai para Campinas, quase R$50 para você ir, quase 50 para voltar. Para Ribeirão Preto. Então, assim, é um absurdo, né? Isso inibe o turismo, né? Cadeias produtivas daquelas regiões perdem mercado para aquelas... Porque encarece o frete, né? O gasto da produção é muito maior. Então, é isso que o Tarcísio tem feito, né? Desfazendo o nosso patrimônio. Então, o que eu acho que no caso da CPTM? Primeiro, o contrato, olhar o contrato. O que vocês têm que fazer de investimento? O que está previsto? Em qual ano que tem que fazer tais investimentos? Porque o que aconteceu na linha 8 e 9? A Via Mobilidade, que a gente chamava de Via Imobilidade, né? Ligado à CCR, vamos dar o nome aos bois aqui, né? Não sei se você... Mas assim, o que ela fez? Ela tinha que fazer investimentos com um recurso próprio no começo, para melhorar o serviço, fazer aquelas obras que precisavam fazer, melhorias. Não fez, estava fazendo com o dinheiro da tarifa cobrada do usuário, levando multa da Artesp, então ela achava mais vantajoso levar multa do que fazer o investimento ou fazendo aqueles, por isso que deu o caos que deu. Né? Mas aí o Ministério Público pediu para o governo do Estado romper o contrato, tamanho os absurdos. Aí o Tarcísio foi lá e falou, não, vamos dar mais uma chance e tal, não sei o quê, né? Isso nós não vamos fazer. Se não agir dentro do que está no contrato, né, nós vamos exigir o contrato. E se que lá na frente as empresas não cumprirem, aí você pedia a mudança, né? Então, eu pelo menos penso assim, eu não estou dizendo que é isso que o Haddad vai... Né? Eu tenho dado algumas contribuições no programa. Por exemplo, eu falei para o Haddad, se eu fosse governador, eu sairia daqui do Palácio dos Bandeirantes e levaria o governo lá para o interior. Uma semana lá em Bauru, secretariado, eu faria isso. Falei isso para ele. Não sei se ele... Quem sabe, né? Ou seja, porque o pessoal do interior, os prefeitos, cara, eles vêm aqui, faz uma viagem, passa o dia aqui com o chapéu na mão, aquele palácio que distancia, né? Um poder distante do povo, né? O poder, no nosso caso, do Ernesto,
democrático, ele tem que estar mais próximo do povo, né? Você tem que se aproximar. Então, eu acho que o Haddad tinha que levar o governo lá para Ribeirão Preto, lá para Presidente Prudente, lá para Andradina, e dizer assim, escuta, o que precisa de investimento aqui? O que está pegando? Né? Chama os prefeitos, monta um conselho. Eu acho que nós tínhamos que inovar, sabe? Porque não tem sentido um Estado tão poderoso, complexo, importante como o nosso, um governador que depende do humor dele, né? E pior quando é um governador que não tem qualquer relação política e afetiva com o nosso Estado, né? Governador que não tem nem endereço, gente, aqui no Estado de São Paulo. Ele mora no Palácio dos Bandeirantes. Se perguntar onde é a residência do Tarcísio, não existe. Né? Ele nem sabia onde ele ia votar, né, quando foi candidato. Então, assim, não dá, né? Mas eu estou esperançoso que a gente possa, nesta oportunidade eleitoral, nos debates que nós vamos fazer, a gente possa oferecer para a população as alternativas que estão aí em jogo, né? Haddad uma vida democrática, grandes serviços prestados para o nosso país no Ministério da Educação. Olha o que o Haddad fez no Ministério da Educação. Institutos federais, novas universidades, Fundeb, ou seja, mudou o patamar da educação no Brasil. Olha o que esse está fazendo com a educação. Privatizando, estressando, demitindo, piorando a qualidade da educação em São Paulo, que já não era lá essas coisas, né? Por conta da falta de investimento em capital humano. E do outro lado, um cara que não tem compromisso nenhum, que está aqui para transformar a política pública em grandes negócios para os seus amigos, etc. Né? Então, é uma diferença brutal. E a mesma coisa na esfera federal, né, Dr. Ernesto? Simão, para a gente encerrar, nós temos acompanhado e reproduzido notícias aqui sobre o fato do Fábio Luiz, filho do presidente Lula, ter saído agora a terceira autorização do Supremo para investigar. A abertura do inquérito e tal. A gente viu a posição do presidente Lula muito clara, né, dizendo que não iria interferir, né, e que se caso o filho tivesse realmente cometido algum ilícito, que ele iria prestar conta à justiça, que jamais ele iria interferir nas investigações e etc. Como é que você está avaliando essa questão? Bom, primeiro, eu acho que existe uma ânsia dos setores que querem derrotar o Lula de colocar esse tema de novo, né, da corrupção, de tentar atingir a moral da família do Lula, ou do próprio presidente, como já fizeram no passado, né? Então, não é coincidência que 3 jornais, grandes jornais, Estadão, o Globo, a Folha, essa semana publicaram a mesma manchete, com a mesma grafia, com as mesmas palavras, com as mesmas vírgulas, né? Então, isso é uma coisa. Você falou bem da postura, né? O presidente Lula, com o compromisso que ele tem com a ética, né? Com a isenção do governo, com a liberdade que ele tem dado para a Polícia Federal, para as instituições de justiça agirem, com a diferença do outro, que, ao contrário, quando o Flávio Bolsonaro estava metido com o escândalo da rachadinha, com o escândalo lá de lavagem de dinheiro lá no Rio, o que ele fez? Eu não vou deixar a Polícia Federal se meter nas coisas da minha família. Se precisar, eu tiro o diretor da Polícia Federal. Se o ministro não tirar o diretor da Polícia Federal, eu troco o ministro. E falou na cara do Moro lá, né? Que rompeu com ele nesse momento. Rompeu por conta dele, porque foi vergonhoso aquilo, né? Então, assim, um governo que usava, um presidente que usava do cargo para inibir, né, e proteger os negócios particulares, às vezes indecorosos da família, né? A outra coisa que eu estou gostando é da postura do próprio Lulinha, né? Dizendo o seguinte: não, eu estou à disposição da justiça, me interessa esclarecer tudo. Eu tenho certeza que muitas dessas acusações são fake news, né? Por exemplo, ele estava usando das relações dele, né, para colocar uma empresa ligada ao careca do INSS para se beneficiar, vender remédios de cannabis. Não tem um contrato no Ministério da Saúde com a empresa desse cidadão, né, que está sendo investigado pela Justiça, não sei se está preso.
ele tentou usar da interferência para vender serviço, não sei o quê, né? Eu acho que o Lulinha vai sair dessa maior, comprovadamente já houve isento, outros episódios, né? Já, Outras tentaram envolver. campanhas. Quanta mentira, que ele era dono de fazenda no Uruguai, ele era dono da Friboi, né? Mas volta e meia voltam com esses temas, principalmente próximas eleições, no desespero de tentar criar constrangimentos, interferir na opinião pública, principalmente no momento que o Lula está crescendo nas pesquisas, que está ganhando cada vez mais aprovação do seu governo, né? É só olhar as pesquisas desses últimos meses, né? A aprovação do Lula vem crescendo, a desaprovação vem caindo, a preferência para ele continuar presidente vem aumentando. E não é só numa pesquisa, não, no conjunto delas, né? Mas a tentativa de melar, de tentar interferir, de criar constrangimentos, de criar problemas, é uma vergonha, né? Mas eu tenho certeza que o Lulinha vai responder cada acusação. E é bom ver o Flávio Dino autorizando a polícia a fazer a investigação, que mostra republicanismo, a isenção. Sim. Né, do Supremo, né, isenção das nossas instituições com aqueles que têm alguma acusação contra ele e tal, né? Então, eu vejo isso com muita tranquilidade, mas lamento o uso político que se faz desse tipo de tentativa de criminalizar o nosso presidente, como já fizeram tantas vezes, né? Agora sim, para encerrar, hoje saiu uma operação no Brasil todo que prendeu 8 pessoas que estavam arquitetando ataques no momento da eleição. Você tem a preocupação de o 8 de janeiro de 23 se repetir? Eu acho que a sociedade está mais madura, a prisão daqueles golpistas que arquitetaram o golpe. O maior deles está preso, né, que é o ex-presidente Jair Bolsonaro. Muitos militares presos, né? Ali tinha muito incentivo, porque os militares no governo Bolsonaro, eles tomaram conta da administração, né? Cargos de alto nível, ministérios e tal, né? Se locupletaram ali, né? Então, esses estão presos, e aqueles também que se deixaram usar para fazer os ataques às instituições democráticas do Brasil também estão presos. Então, isso eu acho que funcionará e servirá como um inibidor. A própria ação da polícia hoje mostra isso também, antecipando. Agora, a gente sabe que o bolsonarismo não acabou, que o sentimento o desespero desses caras de voltarem ao poder, né? Tanto é que eles estão indo lá usando do interesse do Trump de interferir nas eleições para ter um governo a serviço dele, ou serviçal a ele, né? Jogando fora a nossa soberania, os nossos interesses e tal. Então, assim, a gente se preocupa porque esses caras estão aí, à solta, né? O bolsonarismo não acabou, está na Câmara Municipal, está na igreja, está no... Né? Então, sempre tem aí não vou nem dizer maluco, louco, é aqueles caras mesmo, militantes, que são recrutados por esse sistema para fazer essas loucuras, né? Mas eu acho que a sociedade está mais vacinada. Eu não sei se esses caras vão ter clima para fazer, né? O que eles torcem hoje é por intervenção do Trump via redes sociais, o submundo das redes sociais, para tentar pegar aquelas pessoas, Dom Ernesto, pelas redes sociais e tal, criando um sentimento anti-PT, anti-Lula, um sentimento aquele sentimento das pessoas está mal com o mundo, frustradas, né? E então eles potencializarem isso para tentar reverter em voto contra o Lula, né? Contra a reeleição do Lula. Isso a gente tem que se preocupar, né? Eu acho que a maior preocupação nossa é essa interferência estrangeira via o submundo das redes sociais. Isso a gente tem que ficar atento, criar vacinas. Agora, quanto mais o Lula se distancia do Flávio Bolsonaro, melhor, porque se eles podem fazer um movimento ali de última hora para interferir, sei lá, eles conseguem atingir 2%, 3%, mas não vai ser suficiente para alterar o resultado, né? Sim. Mas temos que ficar atentos, sim.
Simão Pedro, honrado em Ernesto. conversar com você mais uma vez, sempre aprendendo aqui, querido. Imagina. Muitíssimo obrigado. Vamos ver se a gente repete. Eu sei Tô à que você está em disposição. campanha, mas vamos ver se a gente repete. que é Quero importante retomar a mesmo. Assembleia, tenho experiência, quero ajudar o Haddad com a minha experiência lá de 4 mandatos na Assembleia, fui funcionário há algum tempo também. Então, tenho andado muito, tenho recebido muitas demandas, tenho estudado as diversas regiões do nosso estado e ideias boas, tanto aqui para a região metropolitana, Zona Leste, quanto para o interior. E estou muito otimista, com o pé no chão, porque a eleição é coisa dura, difícil, ainda mais agora, faz um ano que perdi o mandato, mas quero voltar para a Assembleia, mas eu fico à disposição do programa aqui. Um abraço forte, querido, mais uma vez. Obrigado. Sucesso, viu? obrigado a você e parabéns. Vamos em frente. Uma nova frente fria deve provocar temporais, chuva volumosa e ventos fortes no centro-sul do Brasil entre quinta-feira e sábado. Antes da chegada do sistema, a semana será marcada por instabilidades no Rio Grande do Sul, pancadas no litoral do Nordeste e tempo quente e seco em boa parte do Sudeste, do Centro-Oeste e do interior do país. A mudança terá a formação de um ciclone extratropical ao sul do Rio Grande do Sul, que deve reforçar uma frente fria e aumentar o risco de chuva forte, granizo e rajadas acima de 80 km por hora nos 3 estados do sul. Depois, o sistema avança e provoca aumento do vento em São Paulo, no Rio de Janeiro e em Mato Grosso do Sul. No Sudeste, os modelos indicam rajadas acima de 70 km por hora entre quinta-feira e sábado, por causa da formação de uma nova frente de rajada, uma faixa de ventos fortes que se desloca à frente de uma frente fria ou de uma área de tempestade. Portanto, a tendência é de que o sul tenha os maiores volumes de chuva e os ventos mais intensos. No Sudeste, o principal impacto deve ser a ventania, com chuva mais irregular e mal distribuída. 17h19. A Justiça Federal condenou o ex-sargento do Exército, Antônio Vanier Pinheiro de Lima, conhecido como Camarão, pelos crimes de cárcere privado qualificado e estupro. As violências foram cometidas contra a historiadora e militante política Inês Etienne Romeu em 1971, na chamada Casa da Morte, centro clandestino de tortura do Exército Brasileiro em Petrópolis, na região serrana do Rio de Janeiro. A juíza federal Maria Isadora Frisão julgou procedente o pedido do Ministério Público Federal e fixou a pena em 12 anos, 11 meses e 25 dias de reclusão em regime fechado, além da perda do cargo militar. A sentença reconheceu o estupro praticado durante a ditadura como crime contra a humanidade, o que o torna imprescritível e sem direito à lei de anistia. Inês Etienne morreu em 2015, aos 72 anos. Em 1979, a ex-guerrilheira apresentou um relato histórico à OAB, revelando detalhes das torturas físicas e psicológicas que sofreu no local. O ex-sargento da reserva, atualmente com 83 anos, poderá recorrer da decisão em liberdade. Está tendo a chance, né, que eles não deram às vítimas da ditadura. Para comentar esse caso, eu convido agora o jurista Arnóbio Rocha. Querido doutor Arnóbio Rocha, nossa audiência e nossa equipe aqui estava com saudade de Vossa Senhoria aqui, do seu desfile de análises cirúrgicas que você traz para a gente aqui. Boa tarde, meu querido. Prazer em revê-lo. Boa tarde, Dom. Boa tarde, comunidade aí da TVT. Também estava com saudade, aconteceram várias coisas aí de semana passada eu estava adoentado, enfim, mas estamos aqui. E Muito esse caso, bem. Dom, é um caso assim muito emblemático, acho que toca profundamente a você em particular, né? Teve a sua família aí destroçada pela ditadura e dificilmente teve qualquer tipo de reparação, né? Pelo que a gente já conversou. E todas as pessoas que participaram ali, que foram mortas, sumidas, né? Tem muita gente que não sabe onde está o corpo, né? E não tem nem ideia, né? Do que aconteceu.
e a gente passa aí quase 60 anos, né? 56 anos, 55 anos para você ter uma condenação. Pessoa que fez o depoimento, né? Ela já faleceu, e a gente fica sempre pensando, né? Porque quando você não tem essa reparação, ou você não faz justiça, é um convite muito fácil para que outros façam a mesma coisa, até os tenham como heróis, né? Já a família aí Bolsonaro, que tem o tal do Coronel Brilhante Ustra como herói, né? Usa camisa, Ustra vive, qualquer coisa do gênero, o que é um desrespeito completo à humanidade, né? Porque a gente sempre tem que partir desse pressuposto, né? Porque ali, numa ditadura, você perde todos os direitos políticos, você perde os direitos elementares da vida, você não tem direito a habeas corpus, você não tem direito a ir e vir, né? A sua liberdade é toda vigiada, e tem um monte de maluco hoje, né, aqui presente, e pedindo a ditadura, a intervenção militar democrática, como se isso existisse em qualquer lugar do mundo, né? E então, Dom, esse caso é o primeiro, né? É emblemático, uma condenação que ainda pode ainda seguir, né? Ainda ser revertida, mas ela é um alerta para a sociedade, né? É um momento de uma reflexão que a sociedade tem que fazer, né? Se ela não cuida desse passado, né? Se ela não limpa esse passado, a gente sempre vai estar sendo assombrado no presente e no futuro, né? E a nossa geração, a sua e a minha, a gente tá na mesma geração, a gente sente um pouco também de angústia, né? Porque tudo aquilo que a gente lutou e que a gente construiu nesse tempo para a volta da democracia em 85, você teve ali a um passo de perder, né? Você e eu tivemos ali naqueles eventos ali 2020, 2021, principalmente, né? Que o Bolsonaro chamou um ato na Paulista, ameaçou, inclusive, lá o Alexandre de Moraes, ameaçou as instituições, que ele bastava um movimento para derrubar. E essa semana eu vi o filho, né, que agora encontrou o pai, né, que agora está usando o sobrenome do pai, o tal do Flávio Bolsonaro, ele dizendo que o pai dele nunca atentou contra a Constituição. Isso é dolorido, porque nós temos uma geração que está acostumada aí na internet, nas redes sociais, TikTok, Instagram, e tudo não passa de 15 segundos no TikTok, ou 1 minuto e meio, 3 minutos no Instagram. Ou seja, a realidade, ela é fluida, ela é muito, ela é quase etérea, ela não sedimenta na cabeça das pessoas, né? Então, ele se vale desse esquecimento, dessa velocidade com que as coisas acontecem, para dizer uma barbaridade dessa, que o pai nunca atentou contra a Constituição. Eles, né? Ele não lembra que atentar contra a Constituição é você colocar em dúvida as urnas eletrônicas, é você preparar um golpe de Estado, é você dizer e reiterar, ele disse isso nesses dias na, num programa, acho que na Bandeirantes, dizendo que as urnas tinham que ser investigadas. Aí a repórter perguntou, mas você também foi eleito, Tarcísio, Jorginho Melo, Cláudio Castro? Não, com certeza. Mas custa verificar se os votos do Lula estavam certos? Então, você percebe, né, esse tipo de conduta, né? Então, parece que não, mas tem uma relação muito direta quando você não faz justiça às famílias ausentes, às pessoas que foram mortas, foram torturadas. Então, a gente tem que sempre pensar nisso. Como é que essa coisa do passado ela se conecta com o presente, né? Como é que ela torna a nossa vida, agora estamos exatamente há 2 meses das eleições para presidente, nessa dúvida se você pode ter um retrocesso, como é que você mantém. Aí você vê o comportamento da mídia, né? 20 anos aí, o mesmo lenga-lenga em relação ao filho do presidente, nunca constituíram provas, nunca tiveram nada, mas é sempre um elemento para trazer para as eleições.
e é sempre uma vontade muito grande que esse passado, né, o passado da Folha de São Paulo, que emprestou carro para a ditadura, que colocava na sua capa as fotos, talvez até da sua família, né, então, seu pai também, né, dizendo que eram bandidos, terroristas, né, que foram mortos em combate, muitas vezes nunca teve morte, não teve combate, era assassinado puro e simples. É duro, Tom, mas é, é é uma coisa que é para reflexão. Eu acho que eu encaro muito mais disso. O sentido amplo da justiça, da necessidade da reparação, ela é muito maior. Eu espero que a gente consiga fazer isso. Acho que como um ato de vida nosso, da nossa militância, da nossa vontade de ter um país melhor. Muito bem. Arnaldo, você falou agora dessa importância histórica, que a gente sempre teve isso, né? Essa importância, a gente sempre defendeu essa importância, não por ficar olhando para o retrovisor, mas esse assunto, quando a gente fala do passado, na verdade nós estamos falando do futuro do Brasil que a gente quer. Eu, como exemplo, quero trazer para a tua reflexão, para você me ajudar aqui. Se a gente tivesse, por exemplo, se esse militar, se é que a gente pode chamá-lo assim, tivesse sido condenado antes das eleições de 2018 e outros tantos que cometeram crimes hediondos como esse aí, e a gente tivesse passado esse período a limpo, eu acho que a gente estaria vivendo numa democracia muito mais madura hoje, sem a gente ter, por exemplo, um deputado federal que, no processo do golpe contra a presidenta Dilma, no dia da votação, né, saudou a memória de um sujeito como esse, que a gente está vendo agora sendo condenado a estupro. E, aliás, né, o cidadão em questão também é o único militar considerado oficialmente torturador, que é o Brilhante Ustra, né? O fã, aliás, o ídolo do Jair Bolsonaro, que mais tarde se tornaria presidente da República. Está correta essa minha análise, doutor Arnaldo? Perfeito, né, Dom? Porque às vezes a gente esquece que todos esses assuntos eles têm tem um fio condutor muito grande, exatamente a história, né? De como o país, né, preferiu ali em 79, acho que você ainda não estava no Brasil, você não tinha voltado, sua família não estava no Brasil, aquela transição que eles chamavam de transição transada, né? Ali para eu vou fazer lenta e gradual com o Médici, né? Com o Médici, depois vem o Figueiredo, que amava mais os cavalos do que o povo, né? O cheiro do cavalo dele era melhor do que o do povo. E o neto dele, inclusive, é um dos personagens hoje aí que está lá nos Estados Unidos tentando que o Brasil seja punido. Você percebe, são personagens que estão lá no passado, mas ele tem muita relação com o presente, né? Família Bolsonaro, que nunca trabalhou na vida, né? Então, sempre foi político, né? Ele foi expulso do exército, né? Pelas suas condutas, né? E depois os filhos que criticam a política, mas todos vivem e hoje são ricos, né? Ricos. Tem um patrimônio aí fantástico, né? E tem os meus irmãos que fazem com que eles se tornem poderosos. Então você percebe, Dom, que essa coisa do passado, aí, de como eles torturaram, eles se tornaram o banditismo que eles trouxeram para o presente, eles trazem para a política, né? Para o dia a dia, a conduta política, as relações que estabelecem com a sociedade, aí naquela briga lá com a, com a madrasta, ele disse que ele teria tirado ela da, da linha ali do meio, se tivesse um tempo atrás. Ou seja, eles têm uma relação com democracia, uma relação de ódio, né? Porque no fundo eles não prezam. Apesar, veja como é contraditório. Essas pessoas defendem, por exemplo, um torturador, estuprador, como heróis, como não sei o quê,
Qual é o exemplo que se dá para uma mulher, para uma jovem? Quantos jovens aí, mulheres, que estão lá, que apoiam esse tipo de gente, que não tem nenhum tipo de consciência mínima, né, do seu corpo. O corpo é para servir para esses machos alfas, estupradores, entendeu? Então, você é uma relação, para nós, a gente fica assim, abismado, né? Muitas vezes, pô, como é que a gente não entende? Mas também tem uma matriz também, da nossa própria origem do povo brasileiro, né? Então, o povo foi construído em cima do massacre dos povos originários, da escravidão dos povos livres africanos, dos nossos irmãos que vieram para cá, sobre tortura, sobre que não valia menos que qualquer animal, e foram 350 anos de escravidão, e hoje os nossos irmãos continuam no regime de discriminação. O Jair dizendo que o negro ele media, né, pela roupa, exatamente como no passado. Então, Dom, essa relação que às vezes é muito difícil fazer, né, achar, o cara lá bonitinho lá está dançando, né, o dono daquela chocolate de milionário lá do Rio de Janeiro está lá dançando, fazendo piadinha, né, rindo, e o passado. O que é que defende? Qual é a perspectiva? É que as mulheres sejam submissas, que os LGBTs não tenham direitos, né? Aí você faz toda essa hipocrisia em relação ao aborto, mas no fundo ele defende o estupro e essas mulheres têm que parir, mesmo tendo sido estupradas, abusadas sexualmente. Qual é a consciência que você tem filhas mulheres, eu também tenho, como é que a gente reflete isso na sociedade? Porque nós estamos no debate hoje, então, é um debate civilizatório, muito mais do que política, até de economia, das coisas, porque, sem dúvida, se entrar num debate sobre economia, não tem como comparar o desastre que foram os 4 anos do Bolsonaro, mesmo com a pandemia no meio, é um governo desastroso, não teve nada para o povo brasileiro. Então, não dá nem para comparar. E eles vão preferir sempre trazer para essas questões dos costumes, né? Da religiosidade, da fé, da submissão das mulheres, de dizer que eles são heróis no passado porque eles evitaram o comunismo. O comunismo, né? Dizem isso abertamente. É um imbecil lá da Argentina, chega aqui e fala que o Brasil é socialista, comunista, e você fica nessa situação. Esse debate é importante para a sociedade. É um debate civilizatório. Ele é um debate não só dos nossos direitos, dos trabalhadores, das trabalhadoras, dos direitos humanos, mas o direito à vida, assim, plenamente, da ter dignidade. Você exercer a sua orientação sexual, você ter direito de constituir a família as mais variadas possíveis, e você ter liberdade de falar amplamente, né? A gente brinca aqui, se esses caras tivessem ganho, dificilmente nós dois estamos aqui nesse momento conversando. É isso que a gente tem que pensar, sabe? Essa relação com a ditadura, ela tem uma presença muito forte no presente e para o futuro, principalmente para o futuro. Muito bem. Doutor Arnóbio, honrado em recebê-lo aqui. Você sabe que você é sempre bem-vindo, é que a nossa agenda não está casando aqui, que você está, né, trabalhando e trabalhando muito, mas você sabe que você faz muita falta aqui. Nós vamos continuar te marcando, não como como é que é o nome daquele jogador de São Paulo lá, Breno, que estava na seleção? O Casimiro. Nós vamos te marcar como o Dunga marcava, como o Clodoaldo marcava, como o Falcão marcava. Vou ver se a gente vai marcar a tua agenda. Abraço forte, querido. Muitíssimo obrigado. Abraço. Viu? Grande abraço. 17 horas e 36 minutos. Chegou o momento da gente falar das eleições. O senador Eduardo Girão será o candidato a vice-presidente da República na chapa de Romeu Zema. A informação foi confirmada pela assessoria da campanha do presidenciável. Com a decisão, o Partido Novo volta para uma solução interna para compor a chapa à presidência.
O senador deve desistir da pré-candidatura ao governo do Ceará, que havia sido lançada no início de julho. Girão foi eleito para o seu primeiro mandato como senador em 2018 pelo PROS e filiou-se ao Novo em 2023, tornando-se o único representante da sigla no Senado Federal. Pela última pesquisa BTG Nexus, Romeu Zema aparece com 3 pontos das intenções de voto no primeiro turno, tecnicamente empatado com Ronaldo Caiado e Renan Santos. É isso. Boa sorte para essa dupla aí, né? O candidato à presidência da República pelo PL, senador Flávio Bolsonaro, declarou publicamente que vai estender as negociações e só deve anunciar o nome do seu candidato a vice-presidente no dia 15 de agosto. A data limite coincide com o último dia do prazo determinado pela Justiça Eleitoral para o registro oficial das candidaturas e também do plano de governo da campanha. Em participação por videochamada em uma sabatina do G4 e do site O Antagonista, em São Paulo, o senador reconheceu o impasse e se referiu à definição do vice como uma novela. Flávio Bolsonaro admitiu que busca alianças até o último minuto para tentar ampliar o seu tempo de propaganda e o número de inserções na televisão. No entanto, o candidato minimizou a falta de uma coligação formal e afirmou que grandes quadros da direita estarão presentes em seu palanque, citando nomes como o governador paulista Tarcísio de Freitas e a senadora Tereza Cristina. A articulação ganhou contornos dramáticos com os dois principais partidos cotados para a chapa, o PP e o Republicanos, declarando neutralidade e independência na disputa nacional. O PP já havia descartado a indicação de Tereza Cristina para a chapa e o Republicanos anunciou oficialmente sua neutralidade nessa terça-feira. A prorrogação da escolha do vice, para além do encerramento das convenções partidárias, é permitida pela jurisprudência eleitoral. Segundo especialistas, os partidos podem incluir uma autorização expressa na ata das convenções, delegando essa decisão para as executivas da legenda até o dia 15 de agosto. O partido Mobiliza comunicou nesta terça-feira, 4 de agosto, que não lançará candidato próprio à presidência da República e barrou a candidatura do ex-deputado federal, Cabo Daciolo. Em entrevista ao portal Metrópolis, Daciolo relatou ter sido avisado sobre a decisão e se declarou decepcionado. O pastor questionou o motivo de interromper o trabalho neste momento, afirmando que a campanha vinha crescendo nas pesquisas. De acordo com o deputado, em uma reunião realizada no mês passado, o presidente nacional da legenda, Antônio Carlos Bosco Massarolo, havia informado aos dirigentes que a sigla não lançaria candidatura própria e que também não apoiaria nenhum outro concorrente no pleito nacional. Cabo Daciolo se filiou ao Mobiliza em abril de 2026 com o objetivo de disputar a presidência. Na última pesquisa Ipsos IPEC, divulgada na quarta-feira, 29 de julho, ele registrou 1% das intenções de votos válidos. Esta seria a segunda corrida presidencial de Daciolo, que ganhou notoriedade nacional na disputa de 2018. Naquele ano, ele finalizou o primeiro turno em sexto lugar, somando 1.348.323 votos, o que correspondeu a 1,26% dos votos válidos. Com a decisão da direção nacional do Mobiliza, o partido deve manter posição neutra na corrida para o Palácio do Planalto, enquanto o Cabo Daciolo fica fora da disputa presidencial deste ano. A exclusão de Cabo Daciolo da corrida presidencial pelo partido Mobiliza pode parecer irrelevante à primeira vista diante do seu modesto 1% registrado na última pesquisa IPEC. No entanto, em um cenário de polarização extrema e empate técnico, apontado por levantamentos como a pesquisa BTG, em que Lula aparece com 41% e Flávio Bolsonaro com 37% no primeiro turno, cada fração de ponto percentual assume um valor estratégico imenso para os líderes. O perfil do eleitorado de Daciolo é complexo e altamente disputado pelos polos da eleição. Em 2018,
ele surpreendeu ao ficar em sexto lugar com mais de 1,3 milhão de votos, ou seja, 1,26% dos votos válidos, consolidando uma base que se apoia em sua identidade como pastor, no discurso religioso e em um forte componente de contestação ao sistema político tradicional. Com a decisão do Mobiliza de adotar neutralidade absoluta, não lançando candidatura própria nem apoiando nenhum outro concorrente na disputa nacional, esse eleitorado fica órfão e livre para migrar. A tendência natural de uma parcela desses votos é o campo conservador. Flávio Bolsonaro, que busca consolidar o eleitorado religioso e de direita, surge como o herdeiro mais óbvio para esse eleitorado. No entanto, o histórico de críticas de Daciolo ao sistema tradicional de poder e a figuras do poder político faz com que a transferência para o bolsonarismo não seja automática ou integral. Para a campanha de Lula, captar ou mesmo neutralizar esse eleitorado é crucial. Como as simulações de segundo turno da BTG mostram, Lula e Flávio Bolsonaro em empate técnico no limite máximo, registrando 46 contra 45. O destino desse 1% de eleitores órfãos ou a decisão deles de engrossar o percentual de brancos e nulos, hoje em 4%, no primeiro turno, pode definir o rumo da eleição. A frustração de Daciolo com o veto de seu partido dispersa essa militância e abre uma temporada de caça aos votos pelas duas principais candidaturas. 17h44, o Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul determinou que o YouTube remova trechos de uma transmissão ao vivo publicada pelo jornalista, com muitas aspas, Paulo Figueiredo. A decisão liminar considerou que as declarações dirigidas à deputada federal Maria do Rosário, do PT, caracterizam propaganda eleitoral antecipada negativa. A ordem foi assinada no domingo, 2 de agosto, pela desembargadora federal Vânia Haque de Almeida. A representação foi apresentada pela Federação Brasil da Esperança, composta por PT, PCdoB e PV, contra 2 transmissões do canal de Figueiredo. Na primeira delas, a magistrada identificou ofensas que ultrapassam a crítica política e atingem a honra da pré-candidata à reeleição, associando o nome de Maria do Rosário ao crime de estupro, no contexto da pré-campanha. A ordem judicial determina que o Google retire do ar os blocos específicos localizados entre 19 minutos e 43 segundos e 20 minutos e 4 segundos, e entre 24 minutos e 56 segundos e 25 minutos e 2 segundos da gravação. Caso a remoção segmentada não seja tecnicamente viável, a plataforma deverá indisponibilizar a transmissão na íntegra. O Google tem o prazo de 24 horas para cumprir a determinação sob pena de multa diária de R$ 5.000. Já Paulo Figueiredo está proibido de republicar os trechos removidos, inclusive em formato de cortes, sob a mesma penalidade. O jornalista tem 2 dias para apresentar sua defesa oficial. A desembargadora optou por não julgar as reclamações envolvendo a deputada Jandira Fegali, por avaliar que as menções fogem da competência da Corte Gaúcho. Por outro lado, o TRE negou o pedido para remover um segundo vídeo contestado, transmitido em 30 de junho. Na avaliação preliminar, embora a gravação utilize linguagem ofensiva às mulheres, não faz referência direta a nenhuma candidata específica, não pede voto contra concorrentes e não divulga informações sabidamente inverídicas. A diferença entre a crítica política e a propaganda antecipada negativa, segundo as decisões da desembargadora federal do TRE do Rio Grande do Sul, reside no direcionamento do discurso, no teor das declarações e no impacto à honra do pré-candidato. Uma confusão por causa do aluguel de um caiaque na praia de Muro Alto, na cidade de Ipojuca, lá em Pernambuco, foi filmada na tarde da segunda-feira. Uma turista aparece com uma garrafa de vidro na mão, ameaçando
um turista, e xingando trabalhadores na praia, além de partir para cima da pessoa que estava gravando o tumulto. A discussão começou porque, após finalizar o tempo com o caiaque, o turista deveria devolver a embarcação, mas ele questionou que não tinha usado direito, pois estava chovendo na praia. Mesmo após ganhar um tempo extra de 10 minutos sem custos adicionais, o turista não quis devolver o caiaque e largou o remo e a embarcação no mar para que o funcionário fosse buscar. Ainda segundo a testemunha, momentos depois da devolução do caiaque, o cliente e o cunhado, com uma garrafa de vidro em punho, ameaçam os barraqueiros, que foram xingados e empurrados, além de serem ameaçados. Clientes e garçons de outras barracas tentaram separar a briga e também filmaram a confusão. Vamos dar uma olhada. Não fique, tão armado não, Agora o turista tá errado. Chama a prefeitura e vai todo mundo embora aqui. Tá tranquilo, tá acostumado a turista. Não credo, filho de palhaço lá dele, vem pra cá, vem! Achou que tu é? Vem! Vem, ô merda! Tudo petista! Pegou, vai bater aí no monte! Ó, seus nordestinos! Educação em primeiro lugar! Mal educado! Educação! Não ganhou na escola, não foi! Pode dar em mim! Pode dar em mim! Pode dar em mim! Pode dar em mim! Vocês ouviram ele falar aí, né? Bando de petista. É demais, né? O jogador Nicolas Bosz-Hart, lateral esquerdo do São Paulo Futebol Clube, foi solto sem o pagamento de fiança após se envolver em um atropelamento que causou a morte de um idoso de 84 anos. O acidente ocorreu na noite de segunda-feira, 3 de agosto, na Alameda Rio Negro, em Alphaville, na Grande São Paulo. A concessão de liberdade provisória foi definida pela juíza Marília Bonafé Fromente durante a audiência de custódia. A magistrada homologou a prisão em flagrante, mas concluiu que não há requisitos legais para manter o atleta sob prisão preventiva. Como medidas cautelares, o jogador teve o direito de dirigir suspenso e foi proibido de obter uma nova habilitação. Nicolas também deve comparecer mensalmente em juízo, manter seu endereço atualizado e avisar previamente a Justiça caso pretenda se ausentar de sua comarca de residência por mais de 8 dias. O descumprimento de qualquer uma dessas normas poderá revogar o benefício e levá-lo de volta à prisão. De acordo com a decisão judicial, existem indícios suficientes de que o atleta disputava um racha no momento da colisão. Uma testemunha informou à Polícia Civil que a BMW de Nicolas estava em altíssima velocidade e parecia correr contra outro veículo. O crime de participação em corrida em via pública com resultado em morte prevê pena de 5 a 10 anos de reclusão. No entanto, para afastar a necessidade da prisão preventiva imediata, a Justiça pesou a favor de Nicolas o fato dele ser réu primário, possuir residência e atividade profissional fixas, além de ter retornado ao local do atropelamento para acionar o resgate e aguardar a chegada da polícia. Em nota oficial, o São Paulo lamentou profundamente a morte do pedestre e manifestou solidariedade aos familiares da vítima. O clube detalhou que exames toxicológicos e de bafômetro constataram que o atleta não havia consumido bebida alcoólica e que sua carteira de habilitação estava regular. O departamento jurídico da instituição tricolor vai continuar acompanhando o desfecho do caso. Bom, não estava alcoolizado, não estava drogado, mas estava tirando racha, segundo testemunhas. O único erro dele foi tirar um racha. Que normalmente as pessoas normalizam isso, né? Não, um pega de carro ali, não sei o quê. Quando dá só um pega de carro, tá tudo bem, eu ganhei. Né? Isso é típico de homem infantilizado. Né? Ou mulher também, não importa.
Agora, quando dá essas tragédias, aí que as pessoas falam, nossa, olha como é perigoso, né? Menino novo, né? Provavelmente vai destruir a carreira. E acabou com uma família inteira, né? Um novo tipo de pejotização vem se espalhando no setor de saúde em todo o Brasil, principalmente na administração pública. Nessa modalidade, médicos e enfermeiros não são contratados como prestadores de serviço por meio de empresas individuais. Agora, os trabalhadores se transformam em investidores de uma sociedade e recebem a remuneração na forma de lucros e dividendos. Esse tipo de sociedade foi criado para estimular investimentos em negócios como startups, em que os donos do capital se tornam sócios ocultos e recebem participação nos lucros. Na saúde, o formato transforma trabalhadores em sócios da empresa que presta serviço aos hospitais. Além de representar uma fraude trabalhista, o modelo traz sérios impactos aos cofres públicos, segundo alerta o Ministério Público do Trabalho. Isso porque os profissionais recebem toda a remuneração como lucros e dividendos, com isenção de imposto de renda e contribuição previdenciária. Por causa dessa situação, o Sindicato dos Médicos do Rio Grande do Norte entrou na justiça contra a Prefeitura de Natal. A entidade argumenta que o modelo retira direitos básicos e oferece riscos tributários. O sindicato negocia um acordo para garantir a carteira assinada com piso de 3 salários mínimos para 3 plantões, quitando excedentes como prêmio sujeito apenas ao imposto de renda. O povo adora fugir do regime de CLT, né? Impressionante, né? Aí o cara fala, não, a tributação é cara. Não, não é que a tributação é cara. Você pode até achar cara, mas se você olhar para outros países, né, você vai ver que a nossa tributação não é das mais altas. E tudo isso, na verdade, para a proteção do trabalhador. A CLT, nesse regime, ele existe para proteger o trabalhador. Mas, né, os bicho-papão do capital querem mais e mais e mais, aí ficam inventando essas pataquadas aí. A investigação da Polícia Federal sobre supostos repasses financeiros envolvendo Marco Aurélio Santana, conhecido como Marcola, ex-chefe de gabinete do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, destaca a postura do governo em assegurar a total independência das instituições, independentemente de quem seja o alvo. A Polícia Federal apura uma suposta transferência de recursos feita pela empresária Roberta Luxinger, a Marcola, considerando um dos auxiliares mais próximos e de confiança do presidente. Embora aliados admitam que o episódio possa ser explorado politicamente na campanha eleitoral, a postura adotada no Palácio do Planalto é de respeito absoluto à impessoalidade das investigações. De acordo com integrantes do governo, Lula deverá adotar em relação ao seu ex-assessor a mesma conduta republicana que já utilizou em relação ao próprio filho. A defesa irredutível de que a Polícia Federal tem autonomia plena para investigar qualquer cidadão. Marcola, que se desligou do cargo no dia 21 de julho sob a justificativa oficial de atuar na campanha de reeleição, manifestou-se por meio de nota oficial. Ele declarou surpresa com as suspeitas e negou qualquer tipo de ilegalidade, esclarecendo que a transação financeira apontada foi um empréstimo pessoal de caráter privado e que já se encontra totalmente quitado. A disposição do governo de permitir o livre andamento dos trabalhos policiais sem blindagens políticas reafirma o fortalecimento da autonomia institucional no país. Gente, se preparem, porque é guerra, viu? É guerra. Eu não estou entrando aqui em nenhum julgamento de mérito. Como disse o presidente Lula, tem que investigar, não tem problema nenhum com isso. Agora, tem que ter transparência também na investigação. Tá? Eu não vou ficar aqui comparando caso com isso, com aquilo. Isso é um atraso de vida. O que eu quero dizer é que já começou, vocês estão vendo aí. Hoje mesmo a polícia já prendeu, né, grupos que queriam sabotar a eleição. Provocar explosões em espaços públicos em Brasília. Foram 8 presos.
Então, vamos manter a calma, ter sempre agrado com a democracia, com o amplo direito de defesa, e doa a quem doer. A gente sabe que o calendário ele coincide justamente com as eleições. E é aí que se tenta fazer essa guerra de desgaste político. A defesa do empresário Fábio Luiz Lula da Silva emitiu uma nota oficial nessa terça-feira, 4 de agosto, afirmando ter recebido com absoluta tranquilidade a abertura de uma nova investigação contra ele. Trata-se do terceiro inquérito aberto pela Polícia Federal contra o filho do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, desta vez sob a relatoria do ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal, que autorizou o procedimento. Neste novo caso, Fábio Luiz Lula da Silva é suspeito de tráfico de influência para favorecer empresas parceiras. De acordo com os investigadores, ele teria utilizado a sua condição de filho do presidente para facilitar negócios e investimentos envolvendo a empresa de tecnologia Twist Tutory, que possui contratos com o governo federal. Os advogados Guilherme Sugmor e Marco Aurélio de Carvalho, que assinam a defesa do empresário, declaram confiar plenamente na condução de Flávio Dino, a quem definiram como um jurista respeitado. Eles sustentam que Fábio Luiz comprovará que não possui nenhuma relação direta ou indireta com irregularidades. A defesa também traçou um paralelo com o inquérito das fraudes do INSS, caso no qual afirmam esperar um arquivamento tardio. Na manifestação oficial, os defensores solicitaram providências enérgicas contra o que chamam de vazamentos reiterados, seletivos e criminosos. Eles também denunciaram a suposta instrumentalização de setores da Polícia Federal para fins políticos e eleitorais, embora tenham ressaltado os esforços do atual diretor-geral da corporação para assegurar a autonomia e a independência da PF. A defesa argumentou ainda que a instituição havia sido capturada por interesses privados durante a gestão do governo anterior. A defesa do empresário reitera que confia na rejeição das acusações e cobra apuração rigorosa sobre a divulgação de informações sigilosas do processo. Bom, a postura adotada pela defesa de Fábio Luiz Lula da Silva diante da abertura do novo inquérito destaca-se pelo tom de serenidade e pelo respeito às instituições de Estado, ao invés de recorrer a um discurso puramente confrontacionista ou de negação intempestiva. Os advogados Guilherme Sugmori e Marco Aurélio de Carvalho manifestaram absoluta tranquilidade e reforçaram o compromisso com a transparência, declarando-se prontos para esclarecer voluntariamente todas as dúvidas que possam surgir sobre as atividades profissionais e pessoais de seu cliente. Esse posicionamento colaborativo é respaldado por uma expressiva e explícita confiança na condução do ministro relator Flávio Dino. Ao classificar o ministro do Supremo Tribunal Federal como um jurista respeitado e de atuação serena e equilibrada, a defesa demonstra um elevado espírito republicano e segurança quanto à consistência das provas de inocência que pretende apresentar ao longo do processo. Outro aspecto marcante da manifestação é a defesa intransigente da legalidade e da integridade dos ritos processuais, ao mesmo tempo em que cobra providências rigorosas contra vazamentos seletivos e ilegais. A defesa age com equilíbrio ao reconhecer e elogiar publicamente os esforços do atual diretor-geral da Polícia Federal para resguardar a autonomia da instituição como órgão de Estado, ao repudiar a instrumentalização política da polícia e exigir a estrita observância das regras constitucionais. A defesa de Fábio Luiz Lula da Silva não apenas protege os direitos individuais do seu cliente, mas também atua em favor do fortalecimento das próprias garantias democráticas e do império da lei. 18 horas e 1 minuto, não dá tempo para mais nada. Vamos para a nossa enquete. Como é que está a enquete aí? Temos aí? Não. Vamos para o resultado da nossa enquete. 89% acha que fortalece a justiça quando investiga autoridades e seus familiares e a democracia. Para 11% enfraquece. Muitíssimo obrigado pela participação de vocês. Eu quero fazer apenas um reparo aqui na matéria anterior sobre o Marcola,
secretário do presidente Lula, foi exibida uma foto de outro personagem chamado Marcola. Esse é o Marcola que a gente se referia. Boa tarde e até amanhã às 4 da tarde ao vivo. Valeu!